Boa noite, professora Janaína. Eu vou fazer agora a apresentação aqui do meu trabalho que tá faltando, né? Metabolismo de fluidos e eletrólitos. Eu vou só posicionar aqui a câmera em frente pro notebook para me organizar. Então, o equilíbrio hídrico. O que a gente busca é a hidratação, que é o ideal. No caso, quando ocorre um aumento da concentração plasmática de proteína e do hematócrito, já é sinal de uma desidratação. A necessidade diária de água, ela é proporcional à necessidade calórica. Então, quanto mais calorias o animal precisar, maior a quantidade de água ele vai necessitar. Quanto aos neonatos, eles têm uma maior perda de água. Isso é devido à ineficiência na concentração de urina pelos rins, reabsorção de água pelo colo, termorregulação e a evaporação pela superfície corporal. O equilíbrio hídrico o corpo é composto por 60% de água. Essa água, funcionalmente, ela é dividida em dois compartimentos, o intracelular e o extracelular, onde 2/3 estão no compartimento intracelular e 1/3 no extracelular. Existem 3 tipos de desidratação: a isotônica, a hipertônica e a hipotônica. Vamos falar da desidratação isotônica. Iso, que vem de mesma, tonicidade no caso. Vai ocorrer perdas proporcionais de água e solutos, por exemplo, sódio e cloro. As concentrações plasmáticas de sódio e cloro vão permanecer inalteradas. E vai ocorrer, no caso, também uma hemoconcentração, que é a concentração de hemácias. Vamos ter um aumento do volume globular, que é o mesmo hematócrito, que é a porcentagem de hemácias no sangue, e do teor plasmático de proteínas. E algum exemplo, né, são alguns tipos de diarreia e doença renal, devido à perda de água e soluto. A desidratação hipertônica, né? Você vai ter a perda de volume de água corporal proporcionalmente maior que a de soluto. Isso é na hipertônica. Exemplo, temos o diabetes insípido, que vai ter uma menor concentração renal de urina. O diabetes insípido é devido a uma menor concentração renal de urina. A diurese osmótica, induzida pela administração intravenosa de manitol, também pode provocar essa desidratação hipertônica. Agora, a desidratação hipotônica. Você vai ter perda de solutos, sódio e cloro, proporcionalmente maior que a perda de água corporal. E pode acarretar a redução do volume de fluido extracelular e a expansão do fluido intracelular. É o tipo mais comum na prática clínica e vai ter a perda de eletrólitos. Essa perda de eletrólitos ela induz também uma perda secundária de água. Só que não compensa, né? Como exemplo, tem a diarreia secretória. No caso, um exemplo dessa diarreia secretória é a disenteria de bezerros e vômito. Em equinos, tem essa comparação. Em equinos, você tem suor hipertônico. Então, você vai ter uma desidratação hipotônica.
e em vacas um suor hipotônico. Então vai ficar bem concentrado, você vai ter uma desidratação hipertônica. Aí a concentração da urina. O animal desidratado, ele vai ter o quê? Vai ter a diminuição do fluxo sanguíneo renal, da taxa de filtração glomerular e da produção de urina. Isso provoca uma azotemia pré-renal, que é uma situação na qual a função renal intrínseca se encontra normal, mas só que o fluxo sanguíneo dos rins ele vai estar inalterado. Tem também a liberação do ADH, que é o hormônio antidiurético, para evitar essa perda de água, de líquido. A desidratação progressiva, ela pode prejudicar o fluxo sanguíneo renal e vai ter uma insuficiência renal isquêmica aguda. Metabolismo do sódio. Sódio ele é o principal cátion do fluido extracelular. Ele atua predominantemente como indutor oculto na maioria das transferências de fluidos pelas superfícies epiteliais do organismo e vai ter a manutenção do equilíbrio de sódio, ela deve-se principalmente ao sistema renina, angiotensina, aldosterona. E aqui na figura, como podemos ver, tem um fígado que produz o angiotensinogênio, e aí, sobre a ação da renina produzida no rim, vai transformar esse angiotensinogênio em angiotensina 1. Dos pulmões vem a ECA, que vai transformar enzima conversora de angiotensina, vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela no córtex da adrenal, ela vai secretar aldosterona, vai ter a secreção de aldosterona pelo córtex da adrenal, e aí você vai ter a reabsorção tubular de sódio. Também vamos ter a secreção do ADH, com reabsorção de água e com isso de sódio também. No caso, a hiponatremia. A pseudo-hiponatremia ela é associada à hiperlipidemia ou à hiperproteinemia. Ela não se deve a alteração no metabolismo de sódio. No caso. E já aí tem a hiponatremia verdadeira, que é a diluição de sódio por retenção excessiva de água ou pela perda de sódio do organismo. Exemplo aí tem a diarreia secretora, sudorese hipertônica associada à doença tubular renal, que vai causar natriurese. A natriurese é o aumento da excreção urinária de sódio. O exemplo da hiponatremia, temos o hipoadrenocorticismo ou doença de Addison, que vai provocar essa hiponatremia. A doença de Addison, ela compreende a secreção deficiente de mineralocorticoides pelo córtex da adrenal, com a perda exagerada de sódio e retenção excessiva de potássio pelos rins. E aí você vai ter uma proporção de sódio-potássio plasmática inferior a 23:1. Como sendo sugestiva, altamente sugestiva da doença de Addison. Em hiponatremia, a resposta renal normal reduz completamente a excreção de sódio e pode-se determinar o teor urinário de sódio
mas as alterações na concentração total de urina, como aquelas causadas pelo ADH, podem dificultar a interpretação da real excreção urinária de sódio. O ideal seria coletar a urina por um período de 24 horas, para se determinar que o animal está com hiponatremia. Porém, na prática, isso pode retardar o início do tratamento. Então, já a hipernatremia, que é a excessiva retenção de sódio, ou então você tem a perda de água e com isso vai ter ficar o sódio. E também pode ser pelo consumo exagerado de sal na dieta ou administração iatrogênica. Agora o metabolismo do cloreto. O cloreto é o principal ânion do fluido extracelular e ele atua principalmente no mecanismo de transporte, que envolve o equilíbrio entre água e cátion e como um ânion conjugado no metabolismo ácido-base. Também é fundamental para a produção de fluido cerebroespinhal, absorção de eletrólitos na alça de Helen e absorção e secreção de eletrólitos e fluidos no trato gastrointestinal. Tem o mesmo mecanismo do sódio, porque geralmente ele vai acompanhar o cátion, o sódio, para manter a eletroneutralidade. E aí tem a hipocloremia. Um exemplo, temos a deficiência dietética de cloro em vacas leiteiras lactantes. E aí você vai ter a depleção primária de cloro corporal, que vai ocasionar também perdas secundárias de sódio e potássio, e bem como a indução de uma alcalose metabólica. Metabolismo do potássio. É o principal cátion do fluido intracelular e do organismo, principal determinante do potencial de membrana celular em repouso. E aí você vai ter a rápida entrada de sódio nas células, ela caracteriza as alterações no potencial elétrico dele. Só que a distribuição de potássio determina a facilidade com que isso vai ocorrer. A gente tem aí, é importante para a manutenção do ritmo e da frequência cardíaca normais, o controle renal de sódio, o metabolismo ácido básico e vários processos do metabolismo intermediário. A hipocalemia é a baixa de potássio. Por redistribuição. No caso, você tem insulina e catecolaminas. Elas podem estimular a absorção de potássio pelas células. Você vai ter a administração de bolo de glicose, que pode também causar uma hiperinsulinemia e com isso levar à hipocalemia. E no caso da alcalose metabólica e deficiência de prótons no ambiente extracelular, as proteínas intracelulares elas podem doar prótons de seus grupos aminas protonados para o fluido extracelular. E para manter, né, a eletroneutralidade, o potássio entra nela, no caso. A hipocalemia. Depleção total de potássio. Está presente em quase todos os tipos de diarreia. E como a reabsorção distal de sódio está associada à secreção de potássio, o aumento do conteúdo de sódio no túbulo distal, ele também pode aumentar a perda urinária de potássio. Nós temos que os ânions não reabsorvíveis no fluido tubular distal podem aumentar a excreção de potássio. E a liberação de mineralocorticoides, no caso a aldosterona, dá maior reabsorção de sódio, vai levar uma maior reabsorção de sódio e a excreção de potássio.
Hipocalemia. Sinais clínicos. Temos arritmias cardíacas devido à hiperpolarização das membranas dos cardiócitos, fraqueza muscular generalizada, intolerância aos carboidratos e alcalose metabólica aguda. A gente já vem para hipercalemia. A pseudohipercalemia, devido a você vai ter fatores que vão provocar distúrbios de membrana celular, podendo causar a liberação do potássio no fluido extracelular e com isso levar à hipercalemia. As hemácias de cães e gatos geralmente não contêm o teor de potássio e no caso, por isso não vão ter esse tanto problema com lesão da célula, exceto no caso da raça Akita. A hipercalemia por redistribuição, a acidose metabólica. Você vai ter o excedente de prótons no fluido extracelular. Esses prótons podem penetrar nas células e ser tamponados pelas carboxilas aniônicas das proteínas intracelulares. Só que, contudo, para manter a eletroneutralidade, à medida que os prótons vão penetrar na célula, um outro cátion, que é o potássio, vai ter que deixar a célula. Sinais clínicos. Distúrbios de condução elétrica devido à hipopolarização da membrana celular, flacidez e dilatação cardíaca e acidose metabólica pelo efeito de redistribuição de prótons e pelos efeitos no controle dos íons hidrogênio nos túbulos distais. Tem aí o metabolismo do fósforo. Está presente principalmente no fluido intracelular como um componente da hidroxiapatita dos ossos. E o metabolismo do fósforo ele é controlado por uma estreita interação com o cálcio e por ação de hormônios, como o hormônio da paratireoide, calcitonina e calcitriol. A hipofosfatemia. Ela pode decorrer da maior absorção celular de fósforo, como quando há um aumento do metabolismo com a formação de maior quantidade de produtos fosforilados intermediários de alta energia. E aí também temos a alcalose respiratória, que ela parece estar associada a menor concentração sérica de fósforo. A acidose metabólica ela pode estar associada à hipofosfatemia devido ao aumento da excreção urinária de fosfatos. Aí tem a hiperfosfatemia, a lesão celular, que provoca a lesão celular vai provocar a liberação do fosfato intracelular oriundo de produtos fosforilados intermediários do metabolismo de alta energia, que com isso vai levar à hiperfosfatemia. E também manter a redução do fluxo sanguíneo renal e da taxa de filtração glomerular vão também levar à hiperfosfatemia. Em caso de ruptura de bexiga, o fósforo é reabsorvido pelo sangue e também leva à hiperfosfatemia. O metabolismo do magnésio. O magnésio ele atua como cofator de várias enzimas importantes no metabolismo intermediário. Tem função facilitadora da enzima normal de sódio-potássio ATPase nas membranas celulares. Ele é útil em funções estruturais no mecanismo de formação dos ossos e tem influência nas propriedades da membrana celular,
que são fundamentais para a condução nervosa, atividade dos canais de cálcio e também no transporte de potássio. A hipomagnesemia. Nota-se a hipomagnesemia clínica significativa após perda excessiva pelo trato gastrointestinal ou pelos rins. Você tem a síndrome de má absorção ou diarreia, que respondem pelo primeiro distúrbio, que no caso estou falando do trato gastrointestinal, e tem também a diurese induzida por fluido, terapia diurética ou doença renal, que origina perda renal de sódio, ou de magnésio, desculpe. Hipomagnesemia. Sinais clínicos: neuromusculares, hiperexcitabilidade, tremores musculares, fasciculações, espasmos, ataxia e vertigem, tetania e também arritmias cardíacas. A hipermagnesemia. Ela é comum quando há comprometimento da função renal ou da excreção urinária do excesso de magnésio. Ante a administração de dose excessiva de antiácido ou laxante que contenham magnésio, principalmente se a taxa de filtração glomerular estiver diminuída, mas raramente são verificados sinais clínicos. Metabolismo do cálcio. Além de sua importante função estrutural do sistema esquelético, o cálcio ele vai desempenhar várias funções relacionadas ao controle da entrada de íons através das membranas celulares e a atividade das funções secretoras e de contração celular. E ele é um cofator em reações do metabolismo intermediário. Cerca de 50% do cálcio do sangue está ligado às proteínas plasmáticas, albumina. E menos de 10% está nos complexos minerais ligados aos fosfatos inorgânicos e o restante permanece na forma ionizada. Você tem uma influência da concentração de albumina no teor de cálcio total do sangue. Quanto mais albumina e tiver cálcio, maior o teor de cálcio, porque vai estar ligado à albumina. Aí temos a hipocalcemia. Em hiperparatireoidismo secundário renal ou nutricional, a hipocalcemia ela geralmente é acompanhada por hiperfosfatemia. Nós vamos ter a deficiência de vitamina D ou de cálcio na dieta, ela pode induzir a uma condição semelhante ao hiperparatireoidismo secundário, só que sem a hiperfosfatemia. Os sinais clínicos de hipocalcemia atribuíveis ao sistema musculoesquelético vão incluir tetania na maioria das espécies, exceto em ruminantes que manifestam a paresia. A hipercalcemia, as principais causas: pseudo-hiperparatireoidismo decorrente de doença paraneoplásica, o hipoadrenocorticismo, insuficiência renal crônica, hiperparatireoidismo primário, intoxicação por vitamina D. A detecção de hipercalcemia ela persistente, ela vai requerer uma busca por tumores, pois a doença neoplásica representa a causa mais comum dessa anormalidade eletrolítica, né? O hipoadrenocorticismo, que é a segunda causa mais frequente de hipercalcemia, clinicamente notada em mais de um terço dos cães que são portadores desse distúrbio, né? Temos a insuficiência renal crônica, que ela é uma importante causa de hipercalcemia, que pode ser encontrada em cerca de 10% dos cães e gatos com a doença renal. Consumo de
no caso aí são plantas, né? O consumo de algumas plantas silvestres que acumulam substâncias semelhantes à vitamina D, ela vai levar à intoxicação. E tem exemplos da Cestrum diurnum e Solanum malacoxylon. Os sinais clínicos temos anorexia, fraqueza, vômito, poliúria, polidipsia, e o maior risco da hipercalcemia a curto prazo é a disfunção cardíaca, a longo prazo é a doença renal decorrente de sais de cálcio nos rins. Metabolismo ácido básico. Para completa caracterização de um distúrbio ácido básico, deve ser considerado as três variáveis, que é o pH, o bicarbonato e a pressão de CO2 no sangue. Vamos ter distúrbios simples, compensados e combinados. No caso de uma acidose metabólica, quer dizer o quê? Vamos ter uma diminuição de bicarbonato com a pressão de CO2 normal. Porque o bicarbonato ele é controlado principalmente por fatores metabólicos e pela função renal. Por isso que é considerado acidose metabólica. Acidose respiratória. Vamos ter o bicarbonato normal e o aumento da pressão de CO2. Porque a pressão de CO2 ela é controlada principalmente pelas trocas de gases nos pulmões. Por isso é chamada de respiratória. A acidose combinada vai ser da diminuição de bicarbonato e aumento da pressão de CO2. Alcalose metabólica. Vamos ter um aumento do teor de bicarbonato e uma pressão de CO2 normal. Alcalose respiratória. Vamos ter o bicarbonato normal e uma pressão de CO2 diminuída. E na alcalose combinada, vamos ter um aumento de bicarbonato e uma pressão de CO2 diminuída. Muito obrigado.